Palavras do Senhor Jesus, Evangelho de Mateus, capítulo 20, versículo 25. Então Jesus, chamando-os para junto de si, disse: Bem sabeis que pelos príncipes dos gentios são esses dominados, e que os grandes exercem autoridades sobre eles. E não será assim entre vós, mas todo aquele que quiser entre vós fazer-se grande, seja vosso serviçal. E qualquer entre vós quiser ser o primeiro, seja o vosso servo. Irmãos, no mundo a regra é clara. Os príncipes, os reis, as autoridades, os políticos, os grandes desse mundo dominam e mandam sobre os demais, os menores. Eles se servem de pessoas. Tem pessoas para fazer tudo quanto é tipo de serviço para eles. Eles usam os humildes, os fracos, os servos, e se servem deles. Os grandes do mundo são destacados assim. Então você vê uma pessoa andando no banco de trás e uma pessoa uniformizada dirigindo o carro. Então você está sabendo que aquela pessoa de trás é uma autoridade e a que está dirigindo é um servo, é um empregado. É assim, numa casa, se for uma casa grande, aquela pessoa que está limpando a casa é um serviçal. E a autoridade da casa, dona da casa, é aquela que está coordenando, aquela que está mandando fazer isso, fazer aquilo. É assim que funciona no mundo. Mas no reino de Deus é o inverso. No reino de Deus é totalmente o inverso. No reino de Deus, o maior é aquele que mais serve. O primeiro é aquele que mais, vamos dizer assim, ajuda, né? Aquele que mais se coloca à disposição, aquele que mais auxilia, aquele que mais trabalha para outros, né? Então, no reino dos céus, o grande segredo é servir. Quanto mais servir, maior será no reino dos céus. Pastor, mas eu nunca vi as coisas funcionando no reino dos céus. Mas você pode ver as coisas do reino dos céus funcionando aqui. Quando o Senhor Jesus veio aqui, além de fazer a obra fantástica da cruz, pagar com a sua vida a nossa dívida, Ele veio nos ensinar, como ter uma vida abundante aqui e como ter a vida eterna. E esses ensinamentos Ele trouxe, desde o Sermão da Montanha. Então, para Deus, o que está sentado no banco de trás é menor. Para Deus, aquele que está dirigindo, aquele que está limpando, aquele subalterno é o maior. Para Deus, quem mais serve é o maior. Vocês entendam? Então, para nós, filhos de Deus, o segredo é servir. O segredo é servir. Nós somos filhos de Deus. Devemos agir como nosso Pai. O que o nosso Pai faz? O que Deus faz? Deus só serve. Deus, Ele não se serve de nós. Deus só serve. Quando Deus nos ordena, é para que nós sirvamos outros, mas não para que sirvamos Ele. Entendam? O Senhor Jesus veio aqui, esteve aqui 33 anos e meio. Ele só serviu. Ele só serviu. Mesmo quando Ele usava de autoridade com os apóstolos, era para servir alguém, ou era para servir um grupo maior de pessoas. Entendam? O Senhor Jesus, Ele serviu com o seu sangue. Ele serviu
com o seu corpo, ele serviu com a sua vida. Você entregaria a sua vida para servir alguém? Talvez alguns de nós entregaríamos, como muitos entregaram a vida, para servir a Deus e para servir o próximo. Alguém entregaria com ordem e direção de Deus, é claro. Alguém entregaria? Então o grande segredo é servir. Não perca a oportunidade de servir. Quer agradar a Deus? Sirva as pessoas. Quando a pessoa não tem recurso, a pessoa não tem, e você tem, e vai lá e serve, auxilia, isso agrada a Deus. Mas tenha sabedoria, porque em tudo é necessária sabedoria. Sabedoria é coisa principal, diz Provérbios 4:7. Você não vai financiar erro de ninguém. Você não vai ficar bajulando, mimando ninguém. Você não vai mantendo uma pessoa no erro, uma pessoa que na letargia, que não se mexe, que não toma a iniciativa. Você vai servir numa situação onde ela não pode fazer nada. Quando Deus colocar a situação diante de você, muitas vezes você fica sabendo das coisas, né, irmã Vitória? Você fica sabendo de coisas que pessoas estão sofrendo, padecendo, e que ninguém pode fazer nada por ela. Faça você, se puder. Sirva. Siga o exemplo do Senhor. Entenda, olha o versículo 28 que diz: bem como o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e para dar vida em resgate de muitos. Esse versículo devia ser versículo de cabeceira. Bem como o Filho do Homem, o Senhor Jesus, ele não veio ser servido, pessoal. Ele abriu mão da sua divindade para nos servir. É para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Não é só uma pessoa. Porque você servir o seu filhinho, servir a sua filhinha, servir a sua mainha, servir o seu painho, é uma coisa, ao parente. Mas servir o próximo, alguém que você nunca viu, alguém que de repente apareceu na sua vida e você não sabe o que fazer, isso é ter o espírito solidário, isso é ter o espírito cristão, isso é ser cristão. E não só dizer eu sou cristão, é nessas atitudes, né, que você prova que é um cristão. Qual a atitude que o Senhor Jesus mais fez? Servir. Que o nosso Deus só faz. Deus trabalha 24 horas por dia para nos servir. Ele escreveu a palavra para nos servir. O Espírito Santo de Deus habita em nós, caminha conosco, nos convence do pecado, do juízo, da justiça. Ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Ele nos ensina todas as coisas e ainda nos lembra as palavras do Senhor Jesus para nos servir. É servir. Sabe como é que os americanos chamam um culto? Lá eles não falam culto, lá eles falam serviço, né? O que nós estamos fazendo aqui é um serviço para Deus, né? Servir ao Senhor, louvando, glorificando e pregando a palavra do Senhor. Então, se você quer agradar a Deus, quer receber mais de Deus, sirva, né? Não precisa você decorar a parábola do bom samaritano. É só ver o exemplo final. Ele nem conhecia a pessoa. Ele parou, ajudou, colocou numa estalagem, continuou a sua rotina e falou: se ele deixar alguma dívida, quando eu voltar eu pago. Servir, irmãos. Servir. Porque muitas vezes, sabe o que acontece? Você pode servir alguém e não serve por uma certa ganância, por um certo egoísmo, por uma falta de entendimento, por uma dúvida qualquer. Sabe o que acontece com aquilo que era objeto do seu serviço para essa pessoa? Vem Satanás e rouba. Satanás vem e rouba. Quando você oferta na casa do Senhor, você está servindo a obra. Você está servindo pessoas
que você não conhece. Mas quando você retém aquilo que você podia ofertar, logo, logo, o inimigo vai te tomar. Porque aquilo que está no seu bolso não é seu, é de Deus. É 10% que pertence ao Senhor. Quando você entrega os 10%, os 90% fica com a garantia de Deus, fica com a cobertura de Deus. E quando você não serve com os 10%, os 90% não tem a bênção de Deus, estão aí vulnerável à ação do inimigo. Aí toma um prejuízo qualquer. Olha que as multas aumentaram agora, né? Toma um prejuízo qualquer. Ah, não sei porque me acontece isso. Sabe muito bem. Então sirva ao Senhor. Tem algo que Deus quer e que não é dinheiro. Tem algo que Deus quer de você e todo mundo tem. Ninguém pode dar desculpa que não tem. É o tempo. Sirva a Deus com o seu tempo. Às vezes você desperdiça tanto tempo vendo tanta bobagens, fazendo, desculpe o termo, irmãos, fazendo tanta besteira. Sirva ao Senhor com o seu tempo. Não precisa ficar prostrado o tempo todo orando, mas converse com o Espírito Santo. O Espírito Santo é uma pessoa. Peça direção, interceda por alguém. Poxa, lembrei daquele irmão, e interceda por ele, né? E vai por aí afora. Entendo, irmãos, servir é a melhor coisa que se pode fazer. Eu vou fazer uma pergunta para vocês. Nós viemos nesse mundo. Você alguma vez perguntou para Deus: Senhor, o que eu vim fazer nesse mundo? Alguém aqui já perguntou? Ninguém perguntou? Então estou em Marte. Ninguém perguntou: Senhor, o que eu vim fazer nesse mundo? Ninguém perguntou? Quem que já perguntou? Quem não perguntou, então está vivendo para o Deus dará. Não tem compromisso, não tem missão, não sabe o que tem que fazer? Cuidado, hein, mano? Deus vai te recolher. Mano, tem que perguntar, irmão. Vou fazer uma pergunta de uma maneira mais simples. Alguém já perguntou aqui: Senhor, que queres que eu te faça? Alguém já perguntou? Você vê o mundo aqui a passeio? Não, irmão. Você não vê a passeio. E quem não veio a passeio, veio a serviço. Você veio cumprir uma missão de Deus. Se não fosse essa missão, você nem estaria aqui. Tá? Deus abomina desperdício. Ele não vai pôr ninguém aqui nesse mundo que não tenha missão. Para quê? Para ficar incomodando os outros? Atrapalhando os outros? Eu não sei, minha vida não tem sentido. Irmão, nossa vida tem sentido, é servir o Senhor. E aquele que é mais espiritual, ele tem que saber procurar especificamente o que Deus quer que ele faça. Você entendeu? O seu Jesus, quando ele veio aqui, ele sabia tudinho que ele ia fazer. Todos os dias, todas as horas. Tanto é que ele falou: agora me convém ir para lá. Está escrito no roteiro do Pai, ir para lá. E sabe quando o Senhor Jesus terminou a missão e disse: está consumado, sabe o que aconteceu com ele? Deu as últimas instruções, 40 dias, e não tinha mais missão. Quando não tiver mais missão para você, irmão, pode fazendo os cálculos lá, vai. A ligada lá para Vila Alpina, lá eu começo a fazer os cálculos. Não tem mais missão para mim. O João Batista, ele veio com uma missão específica: preparar os caminhos do Senhor, né? Ele evangelizava, ele batizava e preparou como um batedor. O João Batista, ele foi preso e depois ele perguntou para os discípulos: pergunta lá para ele se é ele mesmo, né?
É isso, Jesus respondeu com aquilo que ele estava fazendo. Se Jesus não falou, sou eu mesmo, pode responder para o João Batista que sou eu mesmo, que já cheguei. Não falou isso. Diga para o João que os cegos estão enxergando, os coxos estão andando. O Senhor Jesus diz o que ele estava fazendo. Porque não adianta você dizer quem você é. Você tem, o que acabamos de falar, o que te identifica é aquilo que você está praticando. E foi o que o Senhor respondeu para o João Batista. Aí João Batista falou, é ele mesmo. Então a minha missão acabou. Logo, eu vou voltar para o reino dos céus. Não foi o que aconteceu? E aí Deus, na sua soberana sabedoria, preparou a ida de João Batista. Não sofreu mais nem um minuto. Vapti-vupti. Como eu costumo dizer, não ficou nem um minuto na UTI. Glória a Deus, foi levado aos céus. A mesma coisa aconteceu com Elias. Elias começou a reclamar, só eu sozinho. Aí Deus falou, vai lá e unge o... E deu as últimas missões para Elias. Ele falou, unge o Eliseu lá. Na hora que ungiu Eliseu, já estava pronto o substituto, irmãos. Então, é claro que ele não esperava, não tinha o mesmo entendimento que o Senhor, mas foi arrebatado, acabou a missão. Então nós viemos, irmãos, servir. Nós viemos cumprir uma missão. Isso que as pessoas têm que colocar na cabeça. Você tem que enxergar a vida de um plano superior. A vida não é isso só de você nascer, estudar, crescer e ficar adolescente, aborrecer algumas pessoas, depois casar, ter filhos e ser avô. E não. Se você fizer tudo isso, você se serviu. Mas nós viemos para servir. Nós temos que servir. Nós temos que servir a nossa família. Nós temos que servir as pessoas próximas a nós. E nós temos também, irmãos, que nos servir às vezes, de acordo com o Evangelho. Mas não com foco em nós. Porque nós devemos amar o próximo como a nós mesmos. Tem que amar o próximo, tem que se amar. Tem gente que não se ama. Tem gente que acha que tem que sofrer. Não, irmãos. Então, esse é o propósito. É por isso que diz aqui, bem como o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e para dar a sua vida em resgate de muitos. Você é cristão? Quem é cristão aqui? Quem é cristão age como Cristo. E Cristo, Ele veio para servir, dar a sua vida em resgate de muitos. Dê a sua vida em resgate de muitos. Não precisa ser crucificado, nem mutilado. Mas em tudo que você fizer, pense, em que eu estou servindo alguém quando eu faço isso? Eu estou servindo a obra, eu estou servindo o irmãozinho, eu estou servindo... O objetivo é servir. Por que nós fomos para a televisão? Nós fomos para a televisão para mostrar nossa carinha bonita? Para o pessoal pedir autógrafo para nós no supermercado? Foi para isso que a gente foi para a televisão? Nós fomos porque nós tínhamos uma necessidade de servir mais pessoas, além do povo da igreja. Você entendeu? Então, você levar mensagem para pessoas que nós nunca veremos na nossa vida, mas a vida dela pode ser transformada por uma mensagem que ela ouviu. Não porque a mensagem é nossa, porque se a mensagem for nossa, ela não serve para nada, né? Mas a mensagem tem que ser do Espírito Santo, através da nossa boca. Vocês entenderam? Então não perca a oportunidade de falar de Jesus, mas não com a sua cabeça, querendo forçar as coisas, mas aquilo que o Espírito Santo te inspirar, para que você possa servir a Deus, para que você possa servir a pessoa que está ouvindo. E lembre-se, tem uma conduta de cristão, prática de cristão. Isso também é servir o Senhor, né? Alguém vai falar, esse é diferente, aquela pessoa é diferente, ela age diferente, né? Deixa um bom testemunho. Através do bom testemunho, você também vai estar servindo
a Deus e ao próximo, e vai estar dando sentido à sua vida, porque você veio para servir. Amém? Vamos ficar em pé.